Aleluia, Deus. Está escrito assim, olha. Lá no livro de Mateus, essa passagem está registrada no livro de Mateus, Marcos e Lucas, igreja. Vamos ler aqui. Naquele dia, sendo já tarde, disse Jesus: passemos para outra margem. Lá em Mateus, está escrito assim, que Jesus deu uma ordem aos discípulos para passar para outra margem. No versículo 36, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Presta atenção nesse caso. Mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acala-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Aleluia. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus da glória, Deus santo, Deus fiel, Tu estás aí nos céus e nós na terra. Nós somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Nós precisamos, meu Deus, aprender a engrandecer o Teu nome, a santificar o Teu nome. Mas nós também precisamos saber pedir, saber orar. Porque a Tua palavra diz que nós pedimos e não recebemos porque não sabemos pedir. Nós estamos, meu Deus, nessa tarde de bênção. Eu não sei a condição deste homem, desta mulher. Eu não sei como eu estou aqui. Eu não sei das suas necessidades, Pai. Mas o Senhor sabe das nossas necessidades. O Senhor sabe da necessidade dela, sabe da minha necessidade. Meu Deus, nessa tarde o Senhor veio falar conosco, Pai. O Senhor veio falar com a Tua igreja, assim como o Senhor falou comigo nessa palavra. Que o Senhor venha abrir o coração desse homem, dessa mulher, como o Senhor abriu o meu coração, Pai. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que o Senhor venha me dar destreza na palavra, sabedoria, lembrança daquilo que tudo que o Senhor me falou. Em nome do Senhor Jesus, Pai, que essa palavra seja bênção, seja livramento, seja vitória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, na vida daqueles que ouvem e praticam. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Bate palmas. Senta e glorifica. Bate palmas e exalta o nome do Senhor Jesus, porque Ele é fiel. Deus é maravilhoso, e Deus é tremendo, e Deus é glorioso, e Deus é santo. Em Mateus, como eu falei no início, lá disse que Jesus deu uma ordem. Não esqueça, amém, igreja? Deu uma ordem. Ele ordenou os discípulos a atravessar o mar da Galileia. Igreja, nós precisamos entender que na vida nós passamos por processos. Nós passamos por vários processos na nossa vida. Quem não passa por processos nessa vida é porque está morto. Aleluia. Amém? A nossa vida é feita de ação, né? Toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. E muitas das vezes nós sofremos consequências das nossas próprias ações. Então nenhum de nós está livre de passar por processos nessa terra. Aleluia, nesse mundo tenebroso, né? Quais, irmãos, quais processos? Alguns passam processos de enfermidades, outros passam processo na família, outros passam processo de perseguição, outros passam, igreja, processos de calúnia, aleluia, processos de escassez, né? Às vezes nós mesmos somos conduzidos pelo próprio Deus a passar por processos, aleluia. Pelo próprio Deus nós somos conduzidos a entrar em uma prova, a entrar em uma tempestade, aleluia, para que o propósito de Deus venha ser cumprido em nossa vida, aleluia, para que as promessas de Deus venham
Sempre que nós estamos passando por uma prova, logo em seguida nós vemos a bonança. Logo em seguida, isso quando nós somos conduzidos por Jesus. Isso quando nós somos levados ao processo pelo Senhor. Aleluia. Logo nós vemos a bonança. Logo nós vemos a resposta. Isso dependendo do nosso comportamento no meio da prova, no meio da tempestade. Amém? Nós podemos lembrar a igreja de José, o jovem filho de Jacó. Aleluia. Uma palavra maravilhosa. Um exemplo maravilhoso que José deixou para nós. Aleluia. De um homem temente a Deus, mas que não estava livre do processo. De um jovem igreja que tinha propósito de Deus na vida. De um jovem igreja que tinha, aleluia, aleluia, promessas de Deus na vida dele. Era escolhido de Deus, era precioso aos olhos de Deus, mas isso não deixou José livre de passar pelo processo. E os processos de igreja que José passou não foi qualquer processo. Porque você veio falando, porque você veio contando a história de José, talvez você não possa nem imaginar como foi difícil. Talvez você não possa nem sentir nem 5%, né, do que José sentiu. E não foi da noite para o dia. Não foi, igreja. Não foi da noite para o dia. O processo começou bem antes de José ter 17 anos. Nós vemos os processos escritos na palavra de Deus a partir dos 17 anos de José. Mas José já vinha passando por processo dentro da sua casa, dentro da sua família, muito menos antes dos 17 anos de idade. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Gênesis, igreja, que José, ele era odiado pelos seus irmãos, ele era perseguido pelos seus irmãos, ele era, glória a Deus, caluniado pelos seus irmãos, igreja, por causa da promessa, por causa do propósito. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. José foi vendido pelos próprios irmãos para ser escravo. Você não imagina o que é escravo. Você não imagina o que é escravidão. Nem eu e você não temos consciência do que é ser escravo, porque nós não sentimos na nossa pele. Aleluia. Escravidão é você pedir para morrer e não morrer. Aleluia. Escravidão é a lei das suas forças, igreja. José foi vendido como escravo. A Bíblia não relata quanto tempo José passou como escravo. Mas ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Quando chega no Egito, igreja, José, ele é comprado como escravo, né? Vai trabalhar na casa de Potifar. José é caluniado. José é acusado de traição, sendo inocente. Um processo que nós não sabemos quanto tempo durou na casa de Potifar, mas não foi poucos dias. Porque a palavra de Deus diz que deu tempo de Potifar se prosperar por causa da bênção de José. Por causa que José era um homem abençoado e ele prosperou. E ninguém prospera de um dia para a noite, de hoje para amanhã. Então, José ficou como escravo muito tempo na casa de Potifar. E ali ele foi caluniado, né? Ele foi caluniado, foi lançado na prisão. Aleluia. Ele foi preso, inocente. Tudo que você já deve ter sido caluniado inocentemente. Você já recebeu calúnia sem você merecer. E olha que a calúnia do que você recebeu é desse tamanho comparado com a que José recebeu. Porque ele chegou ao ponto de ser lançado na prisão. Aleluia. Chega na prisão, José se torna o cabeça da prisão. Ele administra a prisão. Ele se torna o chefe dos presos daquele lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. José sofreu mais um processo na sua vida dura. José também sofreu o processo do abandono. Porque José, sendo fiel, interpretou o sonho daquele servo que estava lá. Aleluia, daquele copeiro, daquele homem que estava ali na prisão. E ele prometeu para José que falaria para Faraó a seu respeito. E ele interpretou o sonho e o sonho foi real. Aleluia. Mas ele, novamente, ele foi abandonado.
Aleluia. E hoje eu vim aqui para te dizer que o processo que você está passando faz parte da preparação, faz parte do aperfeiçoamento, daquilo que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer realizar na tua vida. Aleluia. Se você permanecer firme, se você permanecer fiel como José na prova, como José no processo, você vai receber a vitória. Aleluia. A palavra em Romanos, capítulo 8, igreja, diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Até o processo, até a prova que você está vivendo, ele coopera. Se você ama a Deus, você tem amado a Deus? Se você anda com Deus, você tem andado com Deus? Aleluia. Se você tem andado com Deus, você pode ficar tranquilo. Se você tem, aleluia, aleluia, tem amado a Deus, você pode ficar tranquilo. Você pode cantar aquele hino assim, ó. Se Jesus está no barco, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Se Jesus está no barco, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Aleluia. A hino que a irmã cantou aqui, né? Eu não esqueci a letra, não. Eu passada, não esqueci, não. Muito lindo esse. Porque eu guardei, é uma palavra, isso é uma palavra pregada, amém? Se Jesus está no teu barco, se Jesus está contigo no barco, se você tem andado, se você tem amado a Deus, igreja, aleluia, meu Deus, passando o horário, você pode ficar tranquilo, você pode ficar tranquilo. O texto que nós acabamos de ler, nós vemos que Jesus entrou no barco com os discípulos e deu uma ordem deles passar do outro lado, né, igreja? Naturalmente, Jesus estava cansado, né? Ele estava fatigado, porque a palavra de Deus diz no contexto que Jesus tinha passado o dia todo ensinando as parábolas, curando os enfermos, ressuscitando os mortos, né? Jesus tinha passado o dia todo trabalhando, fazendo a obra de Deus. Só quem faz a obra de Deus sabe como isso é cansativo, porque isso é cansativo, veja. Olha, te cansa fisicamente e te cansa espiritualmente. Você está vendo eu pregando aqui? Quando eu sair daqui, eu saio vazia, sequinha. E aí eu tenho que me encher. É por isso que Jesus, quando ele pregava, ele trabalhava, ele curava os enfermos, ele expulsava o demônio, ele ressuscitava mortos. Durante o dia, Jesus terminava e passava por onde? Para orar, para encher, porque ele cansava fisicamente, cansava espiritualmente. Jesus era filho de Deus, mas ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Ele não usou do seu poder, ele trabalhou nessa terra como homem, como ser humano, para nos dar um exemplo que nós também podemos fazer o que ele fazia. Aleluia. Bate palmas, Senhor, esse nome de Deus. A palavra de Deus diz que ele estava cansado e ordenou que os discípulos passassem para o outro lado do barco, né? Para o outro lado do mar da Galileia, né? E ele entra no barco e vai dormir, que ele estava cansado. Aleluia. Segundo os estudiosos, o mar da Galileia era calmo. Era uma calma, igreja. Mas nós acreditamos que naquele momento houve, né, uma mudança climática repentina e o mar se levantou. Aleluia, de repente. Assim também é na nossa vida. Assim também é na nossa vida. De repente as tempestades vão surgindo na nossa vida. De repente, igreja, a gente está de boa. De repente surge uma enfermidade. De repente você está de boa no seu casamento, surge uma situação e vira um amoroso terrível dentro de casa que você não tem mais controle. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Você está de boa e a tempestade sobe. Ninguém espera por tempestade. A gente sempre está sem esperar e a tempestade vem sobre a nossa vida. Aleluia. Mas eu quero te dizer, né, que se você está passando por algum processo, permaneça fiel. Fortifica a tua fé em Cristo Jesus, que é para isso que serve
dizer: eu venci. Passei no vale e eu venci, porque Jesus estava comigo no barco. Eu passei pelo vale da sombra da morte e eu venci, porque Jesus estava comigo no barco. Você não pode deixar de crer que isso é uma fase. Você não pode deixar de crer que é um processo na tua vida. Aleluia. Você não pode deixar de acreditar que você é precioso para
eles disseram, correram e acordaram, despertaram Jesus. Aleluia. E eles fizeram a pergunta: mestre, não te importa que nós pereçamos? Não te importa que nós pereçamos, igreja? Isso é comum. Nós também somos assim, nós não somos diferentes dos discípulos. Nós achamos que muitas vezes, quando nós estamos passando no meio da luta e da prova, nós achamos que Deus não importa conosco. Não, que Deus não se compadece do nosso sofrimento e da nossa dor. Aleluia. Não somos diferentes. Não somos diferentes. Mas eles tinham Jesus no barco. Eles andou com Jesus. Eles carregou Jesus. E Jesus, ele não abandona quem ama, quem segue ele, jamais. Ele pode te colocar à prova, mas ele entra no barco contigo. Ele entra no meio da tempestade contigo. Você não está sozinho, ele está no controle da tua vida. Aleluia. Porque a dor maior não é a dor física. A dor maior não é o físico, o sofrimento físico, o material. A dor maior é você achar que Deus não se importa mais com você. Você está só. Porque quando você tem essa certeza que Deus é contigo, você se importa. Você permanece firme. Mas a partir do momento que você coloca na sua cabeça que Deus não é contigo, aí você desfalece. A partir do momento que você deixa de acreditar na palavra de Deus, que coloca promessas para a tua vida, na palavra de Deus, né, que promete tantas coisas, tantas bênçãos para aqueles que confiam nele. Aleluia. Quando você começa a duvidar, você começa a fraquejar. Eu vim aqui nessa tarde para te dizer: não desista. Você está passando por um processo, nunca duvide que Deus é contigo. Você está passando pela prova, nunca duvide, igreja, nunca duvide que Jesus não está contigo, porque Ele é instrutor, Ele é mestre. Todo mestre coloca seus alunos em avaliação, igreja. Todo mestre coloca seus alunos em avaliação. Você tem que permanecer firme. Você nunca pode pensar que Jesus te abandonou. Nós somos igualzinhos os discípulos. Os discípulos dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Eu mesmo sou desse jeito, igreja. Essa palavra foi para mim. Foi de dentro do meu coração. E eu sei. Hoje eu sei. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar na minha vida. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Quem tem promessa de Deus não morre. Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é fiel. É no meio da prova que muitos se revoltam contra Deus e perdem a bênção. Desiste de clamar. Desiste, né, de buscar a Deus, de andar com Deus. Praticamente joga Jesus para fora do barco. Praticamente exclui Jesus para fora do barco, igreja. Os discípulos correram e despertaram. Eles teve essa qualidade. Eles pensavam que Jesus abandonou eles. Eles pensavam que estavam perecidos. Mas quando o negócio apertou, eles correram e foram despertar deles. Eles correram e foram chamar a atenção de Jesus. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa tarde: desperte Jesus. Desperte o mestre que está no teu lado, igreja. Não chama ele para fora, não. Desperta ele. Chama a atenção de Jesus. Clama Jesus.
está dizendo nessa tarde: eu sou o mesmo ontem, hoje e serei eternamente. Porque nós temos a capacidade